Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu estou aqui com meu colega, o jornalista Marcel Naves, que agora também é escritor, está lançando Escuderia Mariscou, O Nome do Esquadrão da Morte. Marcel, seja bem-vindo. Eu já queria saber o que te fez escrever esse livro, se debruçar sobre esse tema. Me conta um pouquinho. Obrigado a você, Lilian, pela oportunidade. Esse livro, na verdade, é uma realização pessoal. Rapidamente, quando eu era criança, meu pai, jornalista, me levava para as redações. E sempre quando ele chegava em casa, eu falava assim, pai, conta uma história, conta uma história. Aí, um certo dia, ele falou assim, vou contar uma história para você. E eu queria ser policial. E ele, era o terror dele. E aí ele falou assim para mim, olha, tem um grupo de policiais, eles matam a pessoa, põem um cartaz nela e avisa, olha, tem presunto. E aquilo ficou no meu imaginário. E um determinado tempo depois, eu o acompanhei no trabalho, era na redação ali do Estado de São Paulo, Major Quedinho ainda, e eu estava numa mesa brincando e tocou o telefone, ainda aquele telefone preto de descagem e tal. Aí eu atendi. Não, tocou, ninguém atendia. Eu falei assim, vou atender. Eu devia ter o quê? Uns 9 anos. Atendi. Imediatamente. Tem presunto. Aí eu parei e falei assim, gente, olha, tem presunto. E foi aquele alvoroço na redação. Todo mundo correndo daqui, correndo dali. E aquilo ficou marcado, né? E eu comecei a me interessar pelo assunto. E, inicialmente, a ideia era estudar um pouco mais sobre o surgimento do Esquadrão da Morte. Foi quando eu esbarrei na história da escuderia Lecoq e, consequentemente, na história de Mariel Mariscou. Né? E anos depois, décadas depois, eu consegui concretizar esse sonho, que é escrever um pouco da minha história, né, da minha infância e toda essa pesquisa envolvendo o Esquadrão da Morte e o Mariel Mariscou. Pois é, como é que foi essa pesquisa? O que você teve que se debruçar para conseguir as informações que estão aqui? Então, Lia, foram 8 anos de pesquisa entre livros, artigos, revistas e entrevistas, que foi a parte mais complicada, porque muitas das pessoas não queriam estar associadas à história da escuderia Lecoq e pediram para não serem identificadas, né? Então, foi um trabalho bem difícil, foi um quebra-cabeça, porque ao mesmo passo em que eu pesquisava, eu fazia as entrevistas e juntava os fatos para ver se as coisas realmente davam certo ou não, né? E o que foi essa escuderia? O que ela representou para a sociedade? Que Brasil era aquele? A escuderia Lecoq ela surgiu em 64, na passagem da ditadura do Estado Novo para a ditadura militar. Inclusive, o jornalista Zuenir Ventura classificou o surgimento da escuderia Lecoq como o ovo da serpente. Por que o ovo da serpente? Porque foi um marco. Aquela história de fazer justiça com as próprias mãos. Quando a sociedade começou a querer fazer justiça com as próprias mãos. Organizou a escuderia Lecoq, que foi organizada por policiais, né? E a partir daí você tem toda uma mudança comportamental da sociedade. Quer dizer, é a sociedade querendo preencher a lacuna deixada pelo governo e acaba não dando certo, né? Ou seja, fica claro a lição de que as autoridades, as autarquias, elas existem, elas precisam ser respeitadas. Toda vez que você tem uma iniciativa da sociedade querendo tomar o lugar do Estado, você tem algo errado, como é o caso da escuderia. A escuderia ela surgiu com a proposta de explícita, limpar a sociedade. É uma política quase que higienista, eu diria assim. Inicialmente, se tratava de um grupo de policiais que tinha a função de pegar o bandido, julgar e matar. Só que isso foi crescendo de uma forma assustadora. E eles, inclusive, usavam uma técnica de marketing que é exatamente essa. Eles matavam as pessoas, pregavam cartazes muito mal desenhados, de uma caveira escrito EM, e ligavam para as redações das mídias, olha, tem presunto. E assim o Esquadrão da Morte surgia com ampla notoriedade, inclusive internacional. Então, ou seja, marca exatamente isso, né? O surgimento do que hoje você chama do Esquadrão da Morte e, consequentemente, o que hoje nós temos em relação à milícia, em relação aos grupos de extermínio. Ou seja, é um ponto importantíssimo na história da criminalidade brasileira, um ponto inicial.
E quando a gente vê, por exemplo, essa escuderia e a gente assiste ao filme Tropa de Elite, por exemplo, que mostra um Rio de Janeiro dominado pela milícia, pelos grupos de extermínio, com esse julgamento à parte da sociedade, a parte do judiciário, inclusive, eu te pergunto, o que mudou de lá para cá? Que diferenças e semelhanças você pode ver com os dias de hoje? Não teve praticamente mudança alguma. Quer dizer, eu acho que... A escuderia foi extinta judicialmente? Sim. Eu estou dando risada porque a escuderia Lecoq, hoje, ela é uma ONG voltada para o trabalho social com o policial. Né? Então, a escuderia Lecoq, como grupo de extermínio, ela foi liquidada, inclusive, judicialmente. Mas aí eles entraram com outro recurso e tal, conseguiram manter o nome, mas tem uma questão social aí, já não tem mais nada a ver com o Esquadrão da Morte. Mas chegar ao judiciário e decretarem o fim, eu achei muito civilizado isso, pelo menos teoricamente. Porque a escuderia ela era uma organização oficial, legalmente existida, só que a ação dela é que era criminosa. Ou seja, você chegou a ter aí 10 mil associados na escuderia Lecoq, entre policiais e cidadãos, que simplesmente resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Então, eles pegavam um determinado indivíduo, você é criminoso, julgava e matava. E, consequentemente, por que a coisa piorou? Eles começaram a ser cooptados pelo crime. Então, ao invés deles matarem criminosos, eles passaram a trabalhar para os criminosos, querendo matar outros criminosos. Então, eles praticamente se tornaram um bando de assassinos de aluguel e matavam a esmo, né, sem o menor critério. E o que mudou para os dias de hoje? Você ia começar a falar, eu te atrapalhei. Não mudou. Mudou porque mudou só o modus operandi, né? Antes você tinha uma organização, que era a Lecoq. Não é tão panfletária. Exato. Então, não há necessidade. Hoje, você tem, diríamos que a prática da escuderia Lecoq, ela fez escola. Então, a prática do extermínio, antes adotada pela escuderia Lecoq, hoje ela é adotada por grupos criminosos, por traficantes, por milicianos, até mesmo por policiais. Então você já não tem uma junção de todos eles num grupo só. Você tem vários grupos atuantes de uma mesma maneira. Eu acho que essa é a principal mudança. A escuderia ela foi exterminada, mas o extermínio, sobretudo na periferia, aquela velha, né, história do preto, pobre, continua sendo massacrado. O miliciano. O traficante que muitas vezes atua no lugar do Estado, oferecendo itens básicos. Sim, talvez hoje você não tenha, por exemplo, o tráfico ou o jogo do bicho, não tenha a necessidade de contratar os trabalhos da escuderia Lecoq. Ou seja, eles mesmos passam a executar, né? E houve algum tipo de punição em relação aos envolvidos, aos participantes? Como é que finalizou com relação ao julgamento que, tá bom, está exterminada a escuderia, mas em relação às penalidades? Nenhuma. Inclusive, Lilia, é bem interessante porque muito se fala da questão da ditadura, né, das torturas sofridas, do doicode, do DOPS, mas essa questão da atuação do Esquadrão da Morte, ela é posta totalmente de lado, né? Quer dizer, as pessoas parece que não se importam com os crimes realizados pelo Esquadrão da Morte, que muitas vezes acometia o quê? O cidadão, o trabalhador, a pessoa humilde, o morador de favela, o homossexual, né? Todas essas pessoas da sociedade, elas eram barbaramente torturadas pelo Esquadrão da Morte. E, é claro, não tinha essa alcunha da ditadura militar. E muitos dos integrantes do Esquadrão da Morte também atuavam no porão do doicode, do DOPS. E isso é uma coisa que precisa ser dita, né? E ninguém foi punido, né? Isso ocorria, então, à margem da justiça, entre aspas, que existia na época da ditadura. Era uma justiça à parte. Sim. E a ditadura fechava os olhos ou até estava... Ao contrário, muitas vezes há registros de muitas atuações por parte da escuderia Lecoq a pedido da repressão, dos homens da repressão, né? E só para esclarecer um pouquinho essa questão da escuderia, a escuderia Lecoq, ela era composta por deputados, por juízes, por delegados e por policiais e também a sociedade em geral.
E Mariel Marisco, quem foi e qual foi a influência dele para o crime do Brasil? Mariel Marisco foi um policial bandido, expulso do Esquadrão da Morte por excesso de violência. Misericórdia, hein? Pois é. Imagina. Imagine o cidadão. Ele morreu em 83, né? Ele foi um marco na criminalidade porque ele inventou o golpe do Boa Noite Cinderela, ele criou a rota de roubo de carros Brasil-Paraguai, ele falsificou, criou um esquema medonho de falsificação de cheques de viagem e ele foi um dos poucos homens que peitou o jogo do bicho. Ele matou vários bicheiros, tomou conta do jogo do bicho em Niterói, né? Mas quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele esbarrou num homem chamado Castor de Andrade, que determinou o assassinato do Mariel Marisco. Então, o Mariel Marisco, ele fez escola, eu diria, na criminalidade. E hoje se fala em fake news, mas na década de 70, ele adorava usar as fake news para se autopromover. Vou te dar um exemplo rápido. Na década de 70, nós tivemos o sequestro do menino Carlinhos. Foi muito bem noticiado. Comoção nacional. O Mariel estava preso, só que ele estava preocupado. Ele falou assim, bom, se eu ficar preso, eu vou sumir da mídia. O que eu faço? Eu sei quem pegou o menino Carlinhos. E aí a mídia, o holofote. Ou seja, ele se aproveitava da questão do fake news já naquela época, na década de 70. E agora, Marcel, próxima etapa, mais um livro a caminho, TCC, por onde você vai enveredar por essas Eu tenho um projeto, ele em breve, que é um livro, se chama A Casa da Gorda. A Casa da Gorda, ele segue mais ou menos a linha do livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, que conta ali a história de um grupo de garotos que parte se transformou em prósperos empresários, outra parte crime. É uma história bem bacana, mas isso fica para os próximos capítulos. Ou seja, é o jornalista que está dando voz e vez ao policial enrustido que existia naquela infância. Pois é, bem longe, né? Mas, de certa forma, sim. Vamos narrar toda essa questão, esse policial contido, né? E como é que o jornalismo te fisgou? Claro que uma pessoa que está aos 9 anos atendendo o telefone em uma redação, tem presunto, já é jornalista, né? Então, eu cresci num ambiente de jornalistas. Meu pai é jornalista, minha madrasta é jornalista, tenho primos jornalistas, tios jornalistas. Então, cresci dentro da redação. E meu pai sempre teve aquela coisa, eu falava, pai, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia. Ele falou assim, eu não criei meu filho para ser bandido de carteira assinada. Meu Deus. Ele era bem preconceituoso, aquela coisa toda. E eu acabei sempre nesse meio, conversando com jornalistas, ouvindo histórias, porque eu acho que a função do repórter, do jornalista, é única e básica, é a de contar uma boa história. Então, toda vez que eu tenho uma boa história nas mãos, eu fico ávido para contar, eu quero dizer, eu quero espalhar. Então, eu acho que, nesse sentido, eu continuo e encontrei uma forte vertente na literatura. Né? Você sabe tão bem quanto eu, que às vezes a gente tem certas amarras quando você está na mídia como um todo, e na literatura não, você se vê solto, livre dessas amarras e você consegue contar uma boa história do jeito que você acha que deve ser contada. E nesses tantos anos de carreira, você é premiadíssimo, passou pela Band, CBN, Estadão, Prêmio Vladimir Herzog, Ayrton Senna, a PCA. Qual foi a história que você contou que mais te marcou e por quê, que você possa contar pra gente aqui? Foi o Vladimir Herzog, eu fui fazer a cobertura eu não sei o que é o espaço hoje da Pinacoteca, ao lado da Sala São Paulo. Na época, o secretário de Educação, Marcos Mendonça, estava transformando aquele prédio que era do DOPS em um espaço cultural. E eu fui à inauguração do espaço. Ao chegar no espaço... Estão falando de que ano, mais ou menos? 80 e 84... Não, minto, 90. 90, 93... eu cheguei ao prédio e me deparei com um senhor olhando assim o prédio, olhando aqui. E aí eu falei assim, ele com certeza ficou preso aqui. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, não, realmente, eu fui da pastoral carcerária, pastoral operária.
e eu fui torturado aqui, eu tive os testículos queimados aqui, então esse lugar é muito forte. E aí, através dele, eu consegui chegar ao Frei Beto, e o Frei Beto pediu que eu entrevistasse, no caso, o Dom Paulo Evaristo Arnes, na época. Aí eu conversei com o Dom Paulo Evaristo Arnes, e o Dom Paulo Evaristo falou assim para mim: Marcel, você precisa ouvir o outro lado. Eu falei assim: mas, Dom Paulo, o Fleury está morto. Ele falou assim: mas o filho dele está vivo, então vá falar. Ou seja, eu consegui fechar todo este ciclo, e foi o que me rendeu o prêmio Vladimir Herzog. Eu falei com um torturado, falei com Dom Paulo Evaristo Arnes, que era a única personalidade religiosa que poderia estar presente nos porões da ditadura. Que te abriu um caminho. Exato, que me abriu um caminho, e também a parte dos policiais, né? O filho do Fleury, muito orgulhoso do pai, a todo momento dizendo: olha, eu não tenho nenhum problema com aquilo que meu pai fez, meu pai foi um herói, né? E todos lembram do delegado Paranhos Fleury, a história diz por si só. Esse foi o momento mais marcante na minha carreira. E te rendeu um prêmio. E me rendeu o prêmio Vladimir Herzog. E o livro, ele me chamou a atenção porque eu conversei com várias pessoas, desde o finado Romeu Tuma, até outros bandidos na época, o Fininho, e tantos outros que já faleceram e que eu não pude expô-los, né? Isso para mim me marcou também, mas fica guardada a história, né? Agora me chamou a atenção, Marcel, você mencionar que você chegou ao local e reparou, observou, notou que um senhor estava olhando para o prédio de um jeito diferente. Tenho quase certeza que se você fosse jovem, não que você não seja, mas estou falando assim, se você por acaso fosse jovem dessa geração, você não ia fazer essa reportagem, porque você ia estar com a cara enfiada no teu celular, olhando alguma coisa. Possivelmente eu nem iria ao local. Nem iria ao local, porque ia ver o que o pessoal da internet viu depois e está publicando. Google, Qual é coisa. A tua sensação sobre o futuro do jornalismo diante do digital, diante da inteligência artificial, diante dessa forma de fazer jornalismo, diante de uma geração que enfrentou uma pandemia e, de alguma forma, absorveu, não sei se de forma correta ou errada, o tempo dirá, que jornalismo se faz sentado no sofá com pantufa no pé em casa? É bem por aí, mas apesar disso, eu não acredito, eu não sou tão pessimista quanto muitos colegas que dizem que é o fim do jornalismo. Não, não é o fim do jornalismo. É uma adaptação? Sim, eu tenho presenciado essa mudança. Se eu analisar, por exemplo, na época em que meu pai era jornalista, as pautas elas eram definidas num bar no pátio do colégio, né? Então você tinha a reunião dos jornalistas, os jornalistas se uniam ali e dali trocavam experiências e dali saíam as pautas. Já quando eu comecei no jornalismo, esse tipo de situação era inviável. Nós íamos, né, até o local, cobríamos o fato. Hoje já não tanto, né? Hoje você passou até a questão do release, nem se usa mais o release, eu acho, né? As pessoas sempre atrás do monitor. Eu só lamento porque falta o olho no olho, falta o contato, falta o cheiro da notícia, né? Mas eu não creio que isso significa o fim do jornalismo, mas uma mudança, sim, na comunicação, no jeito de informar, né? Que agora perde a qualidade, no meu sentido, assim, perde muito, né? Porque nada como você estar ali em loco. Eu fico imaginando, eu estava ali com aquele senhor conversando, vendo, sentindo. Exato. Tua primeira percepção foi observar que ele estava olhando o prédio de um jeito diferente. Você não tinha um celular na mão. E eu acabei viajando com ele, porque à medida que ele contava os cantos, ele apontava, olha ali, fez isso, fez aquilo. Imagina, ele contando para mim. Eu fico imaginando, pensando. Ele falou assim, olha, quando eu fui preso nesta mesma cela, eu entrei e ali havia um jovem magro e ele só rezava, muito nervoso, bem machucado. E eu falei para ele, mas quem era esse jovem? Ele falou assim, era o Frei Beto, né? Então você tem várias nessa história mesmo. Esse senhor me contava que às 3 horas da manhã eles eram obrigados a acordar para ver o desfile da vaca mimosa.
A vaca mimosa era uma outra presa política que, pelo fato de estar ainda amamentando e afastada do seu bebê, ela escorria leite. E os guardas faziam com que ela desfilasse despida e os presos eram obrigados a ver aquela cena. E durante essa reportagem eu conheci a vaca mimosa, que foi uma das assessoras do Suplicy. E eu conversando, ela me falou, você sabe quem eu sou? Eu falei assim, desculpa, eu não faço. Ela falou assim, você já ouviu falar na vaca mimosa? Eu falei assim, aí eu me arrepiei, falei assim, sim. Ela eu me arrepiei agora. Sou eu. Aí eu falei assim, puxa, sem comentário. Você quer dar um abraço nela, né? Exato. Então, quer dizer, sabe, hoje jamais não é pelo teríamos WhatsApp que você tem uma fonte, é apertando a mão, é chegando junto, é o off, é contado aqui, você não pode ter um aparelho para, enfim, são você é tão repórter e tão jornalista quanto eu, você sabe como é importante você não apenas dar a notícia. Essa história de que você está ali para noticiar o fato, ok, mas você também sente aquilo, você vive aquilo, né? Então, para mim é muito emocionante. Eu lamento, né, que hoje em dia seja tão diferente. Eu espero que mais para frente tenhamos alguma mudança. E esse é o lado bom de ser humano e jornalista, né? Que você consegue traduzir o que muitas vezes máquina nenhuma consegue captar. Mas são novos tempos, novas adaptações, né? A gente é flexível como o bambu, não é mesmo? Ótimo, gostei. Marcelzinho, obrigada pela tua presença. Lilian, sempre eu que te tiver agradeço. novidade, vem para cá contar pra gente, viu? Eu que te agradeço de coração. Obrigado e muito Parabéns sucesso. aí por essa história. Obrigado. Gente, obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.